horrores e horrendas, eu sou o Pobre Nerd e esse é o canal Pobreza Nerd. Falaremos hoje do livro Alien, da editora Aleph. Esse livro que é uma novelização do autor Alan Dean. Alien, de Alan Dean Foster, é uma novelização do filme homônimo do Ridley Scott. No caso, o primeiro filme da série Alien. Conta a história de uma tripulação de 7 pessoas de uma nave mineradora chamada Nostromo, que está em rota de volta para a Terra, em estado de hibernação, e de repente são acordados pelo alerta da nave, que registrou em um planeta próximo um chamado de socorro, e é constatado que esse chamado de socorro não é de origem humana. E pelos protocolos da nave, eles são obrigados a atender qualquer chamado de socorro. E são lembrados disso pelo capitão, que eles têm no contrato a obrigação de irem verificar esse chamado. E sob protesto de alguns da equipe, eles acabam indo, e ao chegarem lá, em uma equipe dividida, que no caso, um pouco dessa equipe de 7 pessoas, no caso 4 pessoas ficam na nave, e 3 pessoas vão para explorar esse planeta, que eles chegam lá e constatam que é totalmente inóspito. Lá eles encontram uma nave, e entram para verificar essa nave, que eles deduzem ser o local de emissão do chamado. E durante essa verificação, um dos membros dessa equipe de busca é infectado. Contrariando alguns protocolos de exploração, eles voltam com esse membro e forçam a entrada dele na nave para fazer uma checagem e ver o que eles conseguem fazer para ajudá-lo. Ele é deixado para que seja feita essa verificação, e logo após alguns instantes ele é encontrado já livre daquele problema, mas porém eles acham estranho, porque antes eles tinham tentado ajudá-lo e não tinham conseguido, que na verdade tinha algo grudado na face dele e eles não conseguiam a remoção, tinham até medo de fazer a remoção porque não sabiam sobre o que aquilo se tratava. Então eles seguem normalmente no dia a dia da tripulação, até esse infectado demonstrar um comportamento estranho. Daí pra frente começa um verdadeiro jogo estratégico entre alien e seres humanos. Não é um livro de ação frenética, é um livro de suspense, e ele mantém bem o ritmo do filme mesmo, que no caso não haviam frequentes confrontos direto do alienígena e os seres humanos. O alienígena, no caso, costuma matar mais na surdina. Demora um bocado, no caso, para a ação embalar mesmo no livro. Ele é um livro de 325 páginas. A ação vai começar bem pro final mesmo do livro. Porém, ele narra bastante detalhes no estilo de livros de ficção científica. No caso, narrando ambientes, planetas, climas, procedimentos da nave, procedimentos dos tripulantes,
O filme ficou famoso por retratar a primeira equipe da classe operária no espaço. Geralmente eram retratados apenas cientistas. E aqui no caso é retratado os trabalhadores no espaço, no caso são os mineradores. Mas então começa assim uma batalha bem estratégica entre seres humanos e o alienígena, porque numa tentativa de extração daquele ser que estava infectando o tripulante, eles machucaram esse ser para tentar removê-lo e viram que o sangue dele era ácido e corroeu boa parte do casco da nave, por sorte não tendo furado o casco. Já foi um fato que aumentou a dificuldade deles em lidar com esse alienígena, porque é claro, eles perceberam que eles não podiam simplesmente machucá-lo, porque machucá-lo implicaria no sangramento, e esse sangramento poderia corroer o chão da nave e causar sérios problemas para a nave. Eles poderiam ser sugados para o espaço. Esse livro contém uma entrevista da Sigourney Weaver falando sobre o seu papel no filme. Contém uma entrevista também do Ridley Scott. Não esperem nada a mais do que a história do filme mesmo. O autor não foi abrangente, ele não adicionou detalhes, ele seguiu a história, apenas mudou alguns pontos de vista. Eu achei que ele pecou em algumas partes porque ele tem um certo preconceito com a língua do alien. Cara, aquilo não é usado para lamber picolé. O alien usa aquilo para matar, cara. Mas, o autor, ele não curtiu aquilo lá. Ele mudou algumas mortes que eram feitas com aquela linguinha. Eu achei também que faltou um pouco de descrição sobre o alienígena. Claro que é a novelização de um filme bem conhecido. O Alien é uma grande figura pop, assim eu diria. Mas eu acho que o livro tinha que ter sido preparado de um jeito que, para quem não conhecesse também a história do filme, conseguisse imaginar o extraterrestre, o alienígena, como era. Então ele não descreve com detalhes assim a figura do alien, mas porém é um livro bem divertido e eu recomendo. É um livro em capa mole. A editora Aleph costuma lançar poucas edições em capa dura. Traz essa arte bem legal aqui do alien na capa. É uma arte em cores escuras. No caso, preto, o verde. Tem uma mescla com cores metálicas. Dependendo da iluminação, vocês poderão perceber. Traz o logo Alien abaixo do desenho do Alien. Traz a lombada com o nome do livro e o nome do autor. Contém orelhas. Nessa orelha da capa dianteira tem um trecho do livro. Forma essa arte legal aqui da primeira folha em junção com a capa e sua orelha. Essa arte do Alien. Nas folhas em verde-limão, a arte em preto. Traz essas folhas em verde-limão, formando o logo. Aqui o logo completo. Aqui a inversão. A folha em preto com o logo em verde-limão. Aqui em verde-limão, uma simulação do interior da Nostromo, que é o cenário onde a história se passa. Aqui a arte completa, em verde-limão. Na folha em verde-limão, com a arte em preto e o logo. Não há muitas novidades, assim, separações de capítulos são simples.
É um livro em folhas amarelas. Tem um tamanho bom de fontes, um tamanho meio padrão. A edição brasileira traz uma nota exclusiva do autor, Alan Dean Foster. Essas aqui são as páginas finais do livro. Repetindo aqui o mesmo esquema da arte que há no começo. Essa orelha traseira traz uma nota sobre o autor. Diz aqui que ele já fez a novelização de um dos filmes da franquia Transformers e uma novelização de Star Wars. Então é isso, fico por aqui. Eu indico o livro principalmente para fãs de Alien. Ele não vai ser nenhum marco para quem é fã de ficção científica. É uma história mais comum, mas vale pela nostalgia e por ter se tornado um clássico dos cinemas. Fico por aqui com o livro Alien, publicação da editora Aleph. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Beleza? Fui!